Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Elisângela. Oi, Elisângela, tudo bem? E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o esporte e a cultura corporal de movimento. E quais são os objetivos dessa nossa aula? Então, é que vocês consigam investigar o esporte associado à cultura corporal de movimento. Então, fazer essa associação. Identificar também o contexto em que essa cultura corporal de movimento ela é inserida na sua escola. Eu trouxe algumas perguntas para nós iniciarmos a nossa aula. Você sabe definir o que é movimento? O que é se movimentar? Você consegue definir o que é um movimento? Eu tenho certeza que de alguma forma você consegue definir. Vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre essa definição. Consegue explicar o que é a cultura corporal de movimento? Então, quando você escuta essa frase, né? O que é a cultura corporal de movimento? O que isso significa? E também, sabe como que surgiu esse termo ou esse nome? Poxa, professora, eu não sei nem o que é a cultura corporal de movimento, então a gente vai ver o que é e também descobrir como que surgiu esse termo ou esse nome. Então, vamos primeiro, para iniciar, definir o que é esporte. Para a gente fazer essa associação, a gente tem que saber o que são esses dois aspectos que nós estamos estudando. Então, esporte a gente pode definir como, acompanhe no slide lá, a prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e também ou da competição. Então, quando a gente define o esporte, existem várias definições, né? A gente pode definir esporte de várias formas, dizer que o esporte envolve federações, confederações. Aqui é um tipo de definição. Professora, mas eu não tenho destreza, mas eu jogo, eu estou praticando esporte? Vocês acham que vocês estão praticando esporte? Sim, né? Não quer dizer que essa definição diz que precisa da destreza, que não quer dizer que você aí praticando com seus amigos ou na sua escola que você não esteja praticando esporte. Então, continuando, definimos o que é esporte, agora a gente vai definir o que é a cultura corporal. Cultura corporal é o cuidado do corpo com relação a outros sistemas, mental, emocional, estético, religioso e entre outros. Não algo somente mecânico. Então, não é algo somente mecânico, pensar no corpo como uma máquina, né? É você pensar no corpo com todos esses outros aspectos aqui. Aspectos mentais, emocionais, estéticos, religiosos, entre outros. Tá? E agora, definindo agora o que é a cultura corporal de movimento. Lembra a pergunta que eu fiz no início da aula? Agora a gente vai responder. Então, a cultura corporal de movimento, sendo uma prática corporal com seus conteúdos no âmbito escolar, então pensando na cultura corporal do movimento na escola, tá? No ambiente escolar, pode contribuir tanto para o desenvolvimento psicomotor como para o desenvolvimento de outras atividades da vida, sempre estimulando novas habilidades corporais. Então, essa cultura corporal de movimento, a gente pode perceber aqui, né, quando a gente diz praticado dentro do âmbito escolar, dentro de uma escola, ela contribui tanto para o nosso desenvolvimento psicomotor, como também para as outras coisas que a gente faz na vida. Então, é como se a gente lapidasse o nosso corpo. Tá? Então, a gente vai lapidando ele através dessa cultura do movimento, nessa cultura corporal, para que a gente consiga desempenhar outras funções com maior facilidade. Quando que surgiu? Lembra aquela pergunta? Como que surgiu o termo ou o nome? Então, surgiu a partir de uma preocupação de como ensinar a educação física. Então, lá no início, quando se pensava em educação física, as pessoas, os estudiosos, viram a necessidade de estudar isso, né? Como que a gente vai ensinar isso dentro da escola? E aí surgiu o termo, né, cultura corporal do movimento. Estuda os conteúdos propostos da educação física com ênfase nas diferenças regionais. Esportes, ginástica, jogos, lutas, danças e capoeira. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles dividiram a educação física em alguns conteúdos, né? E aí eles vão dar ênfase nas diferenças de cada região. Então, por exemplo, pode ser que lá na sua cidade, uma maneira de jogar o bets é de uma forma. Quando você vai para outra cidade, às vezes na mesma região que você mora, você vai encontrar outras regras, né? Então, modificam-se algumas regras
Então isso quer dizer o quê? Que é a questão das diferenças, as diferenças regionais que ficam latentes ali e marcam aquele local, tá? Então dá ênfase a essas diferenças. Dentro de todos esses conteúdos, as danças principalmente, se a gente pensar nas danças, cada região às vezes muda de um bairro para outro, né? Um bairro escuta um tipo de música ou dança um tipo de dança e o outro tipo. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Olha que legal, escolha um local do mundo e descreva como você acredita que seja a cultura corporal do movimento desse local. Então a professora vai explicar isso para vocês. Por exemplo, se todos nós, a gente se transportar para uma cidade do Japão, o que vocês vão, numa praça, vamos imaginar que a gente vai para uma praça, o que vocês vão visualizar nessa praça? Muitas pessoas jogando futebol, muitas pessoas lutando karatê. O que vocês acham? Então, isso também tem tudo a ver com a cultura corporal daquele local. Se a gente for pensar Brasil, uma forma, né, Brasil, nosso país, qual que é a cultura corporal do movimento com relação ao esporte do nosso país? Futebol, né? A criança nasce já com a bolinha já dentro do berço. Muitos casos, a gente sabe que tem exceções, mas é uma cultura do nosso país, tá? Então, vocês vão pensar em qualquer lugar do mundo, né? E vocês vão escrever como que vocês acham que seja naquele local, tá? E justificar o porquê. Como a professora falou do Japão, eu acho que o karatê. Por quê? Porque é uma arte marcial que teve origem lá e isso é muito difundido nesse país. Então, você vai justificar a tua resposta. Nós já voltamos. E aí, viajaram para longe, para perto, para onde que foram, pensando nesse exercício que a professora propôs? Então, a ideia é essa, que você pensasse mesmo num local, por exemplo, se nós pensarmos em locais frios,
né? Então, geralmente, a gente pensa em jogos que são mais internos, dentro dos ginásios. Se a gente pensa em locais que é mais calor, pensei que lá, professora, na praia, né, naquele local, no Rio de Janeiro, por exemplo, lá eles jogam muito futebol de vôlei, o futebol o futevôlei, né, e o vôlei de praia, tá? Então aí você quem vai escolher um local e justificar a tua resposta, com certeza vocês devem ter pensado em vários locais. Continuando, qual é a importância dessa cultura corporal do movimento, então? Educação física como intervenção pedagógica. Então, a educação física ela vai intervir, ela vai afetar a questão pedagógica. Então, ela vai fazer uma intervenção pedagógica com relação a esses esportes, a gente está dando ênfase para o esporte, mas pode ser com relação à dança, com relação às lutas. Então, a gente está dando uma ênfase com relação ao esporte. Então, é intervir pedagogicamente dentro do esporte. E aqui eu trouxe algumas imagens para a gente pensar nesse movimento representando a cultura. Então, vocês visualizando, nós já conseguimos ter ideia do que se trata. Então, vamos lá juntos aqui comigo. Então, aqui é como, né, a gente tem uma imagem de uma evolução, né, do humano, até faz aqui no final, como que o humano hoje em dia a gente se encontra, né, muito na frente de tela, não só de computador, mas também de celular, smartphone, enfim. E como que foi feita essa evolução através da história, né? Então, essa cultura corporal do movimento. Aqui pensava-se muito em caçar para sobreviver, aqui não, né? Já se pensa nessa questão tecnológica, já vieram as indústrias aqui, enfim. Esse aqui de baixo, lá atrás, né, uma imagem, uma pintura rupestre, que também caracterizava que existia movimento nessa época. Então, de alguma forma, eles se movimentavam, e a gente pode ver alguns animais, a gente entende que eles estavam caçando para tentar sobreviver. Aqui a gente tem a imagem, a gente já pensa já nos deuses, né, gregos, ali a gente já pensa na Grécia, já vem trazendo um pouquinho para a questão dos jogos, né, dos esportes enquanto modalidade olímpica. Continuando aqui nessa imagem, a gente tem, eu quero que vocês observem, o que vocês pensam quando vocês veem essa primeira imagem aqui, ó? Então, a gente pode pensar várias coisas, principalmente que a gente vê que são só meninos que estão fazendo a atividade. A gente percebe que é uma atividade, né? Eles estão fazendo um tipo de atividade, um exercício. Então, aqui só os meninos faziam, até tem uma menininha lá atrás, na porta, lá olhando os meninos fazerem. Então, isso também foi característica de uma época, tá? Em que muitas vezes a educação física, na época a educação física vista muito como ginástica, né? Militarista, e aí os meninos praticamente, só eles faziam, e quando as meninas foram inseridas ao longo da história, elas faziam separado dos meninos. Tem escolas que até hoje separam a educação física os meninos das meninas, né? Mas o correto, né, o ideal, né, a gente pode falar o ideal, seria que houvesse essa integração, né, não essa segregação. Aqui os anéis olímpicos, né, os anéis olímpicos, a gente já pensa, a gente olha essa imagem e já pensa em movimento. A gente já pensa em Olimpíadas, já pensa em países, em continentes ali, né, que cada anel vai significar um continente. E aqui embaixo também vocês observam essa imagem, quantos de vocês já não, ou ainda até hoje, né, soltam raia, né, na minha cidade no interior é pipa que a gente chama. E olha como muda de um lugar para o outro, né? Então, uma imagem que representa o brincar na rua, que hoje em dia, por conta da falta da segurança, muitas crianças, infelizmente, estão perdendo essa fase. E como eu disse das meninas, ó, elas fazendo aula de educação física aqui nessa imagem, elas estão separadas, tá? Então, essa aqui é uma imagem de uma aula de educação física em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, na década de 1930. Não é tão antigo, se a gente for pensar, menos de 100 anos. Então, as meninas fazendo lá ginástica separada dos meninos. E aí a gente veio transformando isso. Olha que legal. E hoje a gente já tem uma imagem assim, em que a mulher ela já cuida mais, né, ela cuida do seu corpo, ela tem uma independência, né, e ela foi conquistando isso através do tempo. Nessa época não se imaginava uma mulher assim, indo para a academia, fazendo atividade lá para fortalecer musculatura e tudo mais. E hoje em dia a gente já vê muito isso, né? Então isso prova que a evolução foi muito benéfica, principalmente para as mulheres.
E falando um pouquinho sobre elas, eu trouxe algumas curiosidades para vocês verem como foi esse caminhar, tá? As mulheres nas Olimpíadas. O retorno dos Jogos Olímpicos em 1896, apenas os homens competiam. Então, essa data aqui de 1896 foi quando iniciaram novamente, porque teve uma ruptura, os Jogos Olímpicos, tá? De verão. Então, só os homens que participaram nessa primeira edição. 4 anos depois que as mulheres puderam competir. Então, teve as Olimpíadas e depois, na próxima edição, as mulheres puderam competir. Sabe quantos por cento puderam competir? 2,2% das mulheres puderam competir. Então, pouquíssimas mulheres na primeira participação. Os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, olha que legal essa informação, foi em 2018. Jogos Olímpicos da Juventude é a idade ali mais nova, não são os profissionais adultos, tá? Em 2018, eles conseguiram um marco histórico, que foi qual? Eles conseguiram fazer com que o número de participantes masculinos fosse o número de participantes femininos. Então, eles conseguiram esse marco aqui, que igualar a quantidade de participantes. Agora, falando dos Jogos Olímpicos adultos, né? Em 2016, a participação das mulheres no Rio de Janeiro foi 45,2%. Olha como aumentou, né? Óbvio que passou muito tempo, mas eu quero mostrar realmente esse avanço para vocês. A previsão para Tóquio é 48%, ainda não é 50%. E a meta é essa igualdade de gênero, é que as mulheres tenham a mesma quantidade de atletas que os homens, como foi nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. Então essa é uma meta, quem sabe, depois dos Jogos de Tóquio, a gente consiga ter essa alegria de noticiar isso. Aqui mais um pouquinho das mulheres, aqui eu queria que vocês verificassem a vestimenta delas, né? Elas estão fazendo a modalidade de tiro, né? Com chapéu, né? Vestido, bem diferente da vestimenta de hoje. E aqui também uma prova de atletismo, onde as mulheres foram conquistando seu espaço, uma foto bem conhecida, bem histórica. E a gente chega no nosso segundo exercício para vocês refletirem um pouquinho sobre o que nós falamos. Você acha que as mulheres demoraram para conseguir seu espaço nos Jogos Olímpicos? Justifique sua resposta. Se você acha que sim, o porquê, ou se você acha que não, também diga o porquê. Nós já voltamos. E aí, acho que demoraram ou não? Então fica esse questionamento para vocês discutirem com os colegas, com os professores de vocês sobre esse tema. Os objetivos da educação física na escola, então vamos ver quais são os objetivos. É democratizar o acesso, introduzir e integrar o estudante na cultura corporal do movimento, formar cidadãos que vão produzi-la, reproduzi-la e também transformá-la, é muito importante a transformação,
proporcionar um benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Então, esses são alguns, né, dos objetivos da educação física dentro da escola. Resumindo, tudo que o ser humano acrescenta à natureza do movimento com finalidade de expressar sentimentos, emoções e desejos que ultrapassam os determinismos físicos e psicológicos. Tá? Então, resumindo tudo o que a gente falou, a gente pode estar aqui nesse slide, tá? A gente pode resumir dessa forma. E o nosso último exercício é para que você faça um desenho que represente um movimento que estamos vivendo na atualidade. Então, você vai fazer um desenho que você acha que represente o que a gente está vivendo na atualidade. Nós já voltamos. Retornamos. Então, a ideia é que você coloque o que você está sentindo, às vezes, nesse momento. O que eu vejo de uma forma, o que você vê de outra forma, do seu amigo de outra forma, a gente tem que respeitar todos os pontos de vista. Tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem, né, que é o que, né, a gente está vivendo hoje, essa situação, né, de uma pandemia. E aqui o que eu trouxe também o que a gente deseja, né, que isso acabe, que a gente possa voltar com os nossos abraços, muitas pessoas sentindo falta desse abraço, principalmente na escola, que tem muitos colegas que muitas pessoas ficaram muito tempo sem ver e estão morrendo de saudade, então a gente espera que isso volte a acontecer o quanto antes possível. E finalizando a nossa aula, o que nós vimos sobre o esporte e a cultura corporal do movimento? Nós vimos a definição, a sua importância, falamos um pouquinho sobre as mulheres nas Olimpíadas, que também faz parte desse movimento corporal, cultural e corporal, e também dos objetivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a nossa intérprete Elisângela, muito obrigada.
Obrigada, professores. Obrigada, estudantes. E até a próxima. Tchau, tchau.